E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é diferente, porque eu estou num lugar diferente e com um convidado especial. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e vim aqui conversar com o Vinícius. Se apresenta aí pro pessoal para eles te conhecerem. Fala aí, Nicolas. Vinícius Ramos, fui classificado no Colégio Naval e tenho 16 anos. É isso, então a gente vai conversar aqui sobre os estudos. Eu quero saber como foi a trajetória dele até a aprovação aí no Colégio Naval e a gente vai conversar. Tá, a primeira coisa que eu quero saber é como que você decidiu fazer a prova do Colégio Naval? Como é que essa prova apareceu na sua vida? Então foi em 2019, né, o folheto de curso. Aí eu vi que tinha opções de você começar a carreira militar logo cedo, né, quando for menor de idade ainda. E eu vi que tinha Colégio Naval, EPICAR, e de cara o Colégio Naval já me encantou, porque meu pai também já tinha estudado no Colégio Naval, meu avô é da Marinha também, então sempre já tive esse apreço pela Marinha, sabe? Navio, sempre gostei muito de mar. E aí quando eu vi o Colégio Naval já e que você poderia ser militar aos 16, 17, já me encantou e já comecei a querer ser de lá. E como é que foi pra você começar a estudar assim? Os seus amigos, por exemplo, eles estudavam ou você teve que, tipo, ser diferente dos outros? Porque, por exemplo, quando eu tinha lá pros meus 16, 15 anos, nenhum dos meus amigos, assim, estudava muito. Então, eu me sentiria muito deslocado em estudar naquela época, sabe? Quando eu comecei a estudar, eu tava meio que sozinho pra estudar. Você sentiu isso? Você teve apoio dos seus amigos que estudavam também ou não? Em 2018 eu era de um colégio meio fraquinho aqui do Rio. Eu tinha meus amigos lá e tal, mas quando eu comecei a descobrir o Colégio Naval, era de outro cursinho, né, esse panfleto. E eu já pedi meu pai me botar lá e tal, pra começar a estudar lá. Então, tipo, quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer novos amigos que já estavam estudando, então foi fácil a adaptação. Da hora. Tá, e quando você começou a estudar? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu odiava matemática e física e, assim, odiava muito e era horrível, não sabia matemática básica. Você tinha dificuldade de alguma matéria específica? Era bom na escola? Era bom nas matérias? Era ruim em tudo? Como era a sua relação com as matérias da escola? Então, em 2019 eu era muito ruim em matemática. Eu só estudava matemática praticamente, mas eu não estudava direito, né? Então não conseguia aprender muito. Em 2020 eu comecei a resolver um pouco do problema de matemática, mas aí eu comecei a ver que eu era muito ruim em inglês, então comecei a tentar resolver problemas de inglês. E agora, em 2021, eu comecei a tentar resolver problemas de geografia, que era muito difícil no Colégio Naval. E aí eu comecei a estudar muito geografia, muito, e eu comecei a resolver. Antes de fazer umas perguntas aí sobre as matérias do Colégio Naval, que eu quero saber também, o que eu queria perguntar, a prova do Colégio Naval, né, ela tem esse epiteto de ser uma prova bem difícil, em matemática principalmente. Como foi pra você sair de uma pessoa que não era boa em matemática pra chegar no nível de passar na prova do Colégio Naval? Então, precisou muito exercício, muita questão. Foi aquela, né? Eu comecei a gostar da matéria, mesmo sendo muito difícil, comecei a gostar e comecei a estudar mais, comecei a melhorar. Então, tipo, no meu primeiro ano, eu estudei em 2019, não fiz a prova. Em 2020 foi meu primeiro ano que eu poderia ter feito, né? Que eu poderia fazer, eu fiz e mandei 17. E aí eu comecei a gostar muito de matemática e comecei a melhorar. E a sua matéria preferida é qual? Matemática. Matemática, legal. Eu gosto mais de física, mas matemática tem meu coração. Eu gosto muito de física também. Gosto muito de física também, isso aqui, não sei. Depende. Eu acho que eu consigo desenrolar mais em matemática. Uma dúvida que eu tenho também é quais são as matérias da prova do Colégio Naval, né? A prova do Colégio Naval é uma prova que eu nunca fiz, eu já fiz a da EPICAR. E eu já escutei, né, já vi as pessoas falarem que na prova do Colégio Naval tem humanas, diferente da maioria das provas militares, que são poucas as que tem humanas. Quais são as matérias do Colégio Naval? Tem as tradicionais de matemática, português e inglês, e tem as estudos sociais, então história e geografia, e as outras que é física, química e biologia, que eu acho que é o único curso militar que tem biologia. Tem biologia. Ainda bem que eu fugi de biologia, porque quem me conhece sabe que o negócio aqui em biologia é horrível. Uma dúvida que muita gente tem é como estudar, né? Como é o processo de estudo. Você tinha alguma metodologia específica, sei lá, assistir videoaula, fazer resumo, ir pro exercício ou outra sequência? Como é que você fazia pra estudar mesmo ali na prática? Então eu comecei a estudar em 2019, né? E quando eu comecei a estudar, eu seguia o que o pessoal fazia, entendeu? Então, assistia aula lá, no presencial, depois ia pra apostila, fazia exercício, e é isso, acabava aí. Só que eu comecei a fazer quando comecei a pandemia, comecei a fazer estratégia, aí eu comecei a mudar um pouco e adaptar mais pra mim, o que funcionava mais pra mim. Então eu comecei a não assistir tanto as aulas, assistir mais, ler mais PDFs e marcar e tal, e fazer muito mais questão. Então pegava questão de prova, de outras provas e ia fazendo, e aí eu só saía daquela matéria quando eu tinha feito muito exercício, entendeu? Era o que funcionava pra mim. O que faz diferença, assim, eu percebi isso dos anos que eu me preparei, né? Questão assim, se você não fizer muita questão, dá ruim. Você tem que fazer muita questão assim pra
pra ficar bom. Ano passado, eu fiz pouquíssimas questões da SpaceX. Eu cheguei na prova assim, até sabia vários conteúdos, mas pô, não conseguia sair do lugar nas questões. Então é muito importante. Eu acho que as pessoas mais pecam é não descer um monte de questão. E uma pergunta aí que eu quero te fazer, né? O Colégio Naval, dentre as provas de ensino fundamental, né? Ela tem a fama de ser a mais difícil, as matemáticas mais puxada. E os simulados do Estratégia, eles têm fama de serem difíceis, mais difíceis. Mais ainda, gente. Como que era pra você fazer os simulados? Tipo, você tomava muito pau nos simulados, você foi melhorando assim, no começo era difícil, aí depois foi melhorando, como é que foi pra você? Em 2020 era só paulado, né? Aí eu comecei em 2020, tipo, ia mal e deixava. Aí, pô, ia mal, via o que eu acertava e tal, e deixava naquela. Em 2021 eu comecei a mudar um pouco e fazer certo, né? Então, mesmo quando eu ia bem, eu analisava direitinho e tal, via o que eu errava. Então eu comecei a ir pro top 10, comecei a melhorar, consegui maiores pontuações e tal, e eu consegui melhorar. E você acha assim, que os simulados e fazer as provas anteriores em geral ajudam muito ou ajudam um pouco na preparação? Provas anteriores ajudam muito, porque, por exemplo, pro Colégio Naval eu fiz 75 até agora, as provas de matemática, né? As das outras eu fiz pelo menos a última década. Então eu acho muito bizu fazer, porque ajuda muito. Uma coisa que, assim, é bem legal de saber, de um ano pro outro, um ano você fez a prova, não foi aprovado, no outro ano você conseguiu ser aprovado. Qual foi a diferença, o diferencial aí, de um ano pro outro? O que você mudou nos seus estudos pra em um ano não conseguir, no outro ano conseguir? Em 2020 eu comecei a fazer isso um pouco no final, mas aí eu devia ter começado um pouco mais cedo. Mas faz parte do aprendizado, né? Eu comecei a analisar muito mais o meu estudo. Então acho que isso ajudou muito, porque eu tentava entender ali o que eu precisava mais, o que eu precisava menos, como é que eu tinha que fazer cada coisa. Então cada matéria estava de um jeito, cada matéria tinha um jeito específico, um tempo específico. Aí eu trabalhava muito com metas também, então de colocar a meta da semana, então eu tenho que terminar esse PDF na semana. Então isso me ajudou muito, porque tentando entender como que eu estudo melhor, eu conseguia adaptar e ficava tudo mais fácil. Durante o período que você se preparou, você fez várias provas anteriores, vários simulados. Durante esse tempo aí, você vendo seu desempenho nessas provas, você achava que ia dar certo? Você estava vendo um desempenho bom que dava para passar nas provas? Ou você estava meio com medo de se daria ou não no dia da prova? Os simulados eu comecei a melhorar, né? Quando eu comecei a estudar direito e tal, estudar direito assim, me entendendo mais e como funciona melhor pra mim. E aí quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a melhorar bastante os simulados. Então eu via minha nota crescendo e tal, e eu comecei a ver que tava dando bom, entendeu? Que eu tava conseguindo chegar perto do nível do simulado da prova. E quando você estava ali antes da prova, na semana da prova, o dia antes da prova, você estava confiante para fazer a prova assim? Você estava se sentindo que, pô, eu estudei bastante, eu estava mandando bem nesses últimos simulados, vai dar certo? Ou você tá com bastante medo? Como é que tá assim, o coração? Então, apesar dos simulados eu estar indo bem e tal, tá indo numa batida boa, quando chegou perto da prova eu comecei a ficar meio nervoso, assim, sabe? Mas eu tentei meio que oprimir um pouco esse sentimento, assim, e tentar ficar confiante e acreditar. Eu fiz o que deu, não tem mais o que fazer. Se não der, a gente tenta mais um ano e é isso. Tá, e depois lá você tava assim um pouco nervoso e tal, mas você fez a prova, quando você saiu da prova, você saiu com uma sensação de que, pô, consegui fazer questão pra caramba, deu certo? Você saiu meio tenso? Como é que foi quando você saiu assim da prova? No primeiro dia, por exemplo, o estilo da prova deu uma mudada, sabe? Então ia dar aquela dúvida, sabe? Tipo, eu treinei pra um estilo e veio outro. Mas aí eu tentei não ficar pensando muito nisso e esperar o resultado mesmo. E no segundo dia já tinha visto bastante coisa que eu sabia, mas que tava cobrando uma forma diferente na prova também. Então, por exemplo, biologia tava muito difícil, física tava uns assuntos que quase nunca caíam. E aí deu uma duvidada, sabe? Eu acreditava que eu teria conseguido passar, mas aí teria que mandar bem na redação e tudo mais pra eu conseguir entrar. E quando você corrigiu o gabarito, que você viu quando você acertou, como é que foi assim a sensação? Você ficou com alguma dúvida se você tinha sido aprovado ou não? Como é que foi? Então, quando eu fiz a correção, primeiro sai só o gabarito, né, preliminar. Aí no gabarito preliminar eu acho que tava com 76 questões, né? Eu tinha aprovado em todas. E 76 geralmente vai muito bem. Mas aí eu comecei a pensar na redação, né? Eu falei, pô, eu acho que fui muito bem, mas eu acho que eu não mandei tão bem na redação. Porque durante o ano eu comecei a fazer redação, isso foi um ponto importante, porque ano passado eu quase não fiz redação. Eu fui fazendo a redação e comecei melhorando, né? Ia melhorar. E aí do nada chega a prova e eu não saio da redação do jeito que eu geralmente saía. Então eu acreditava que eu poderia acabar não passando se eu descesse muito a minha redação, entendeu? Porque e a bastante. nota da redação, ela muda, né? Ela altera a sua nota final. Então, tipo, até com 77, eu tava com 77 questões, eu acho que dá 80 e pouquinho de média. Mesmo assim, dependendo do quanto eu mandasse na redação, eu acho que não ia rolar, entendeu? E pelo gabarito oficial, você acertou quantas questões?
Pelo gabarito oficial, 77. 77 das 90. É. E quando você viu, saiu a lista lá a classificação dos candidatos, como foi quando você viu? Você achou, sim, você já esperava a sua colocação ou você ficou meio, caraca? Se eu não me engano, a classificação que o pessoal faz, né, só saiu depois da redação. Eu tinha sido 11º. Aí eu olhei e falei, cara, não é possível. Aí eu comecei a procurar outros Marcos Vinícius, né, que eu falei, não é possível, deve ter alguém com o mesmo nome que eu. Eu fiquei muito, muito feliz, falei com a família e tal, o pessoal comemoraram pra caramba, a gente pediu uma pizza lá depois e tal. Da hora. Aí, pô, mas gratificante pra caramba, né, você ter 3 anos de estudo aí, duro pra caramba. E aí depois eu vi que eu tinha ido pra 10º, porque eu e o 10º, até o Lucas, que foi lá pro estratégia comigo, a gente mandou tudo igual, né? Tipo, todas, redação, todas as médias iguais, só que o último critério é idade, e eu sou mais velho, então eu passei. Da hora. E agora, assim, já foi essa parte, né, da prova. Como é que foi, assim, depois pra você? Você tá nervoso pra ir pra lá? Como é que você tá se sentindo assim? Você tá mais feliz? Como é que você tá, a sensação? Eu tô animado, né? Eu tô tentando não ficar muito preocupado, porque se eu ficar pensando como é que vai ser lá, vai ser difícil e tal, entendeu? Eu tô tentando focar no exercício, entendeu? Então tô malhando todo dia, treinando e tal, tentando voltar a estudar já também, né, pra não perder o ritmo. E é isso, esperar pra ver o que vai dar, mas eu tô animado, acho que vai dar bom. Agora, para finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem aí pro pessoal que está estudando, que deseja passar, não necessariamente no Colégio Naval, mas deseja passar em alguma prova. Dê uma mensagem aí, uma coisa que você acha que vai ajudar o pessoal aí. Eu olho pra essa ou pra essa? Você que sabe, você que manda. Então, galera, não desiste, mantém. É difícil pra caramba, ainda mais, por exemplo, ano passado eu tinha ficado em 12 dos majorados, né? E aí, pô, certeza que ia entrar e tal, e não entrei. E tinha comprado enxoval, tudo já, e depois daquilo tudo, voltar a estudar. Então, tipo, é muito complicado. Tem amigo meu aí que tava no último ano de curso e tal, e agora vai ter que estudar para outro concurso. Então, é muito complicado, é um concurso muito, muito difícil. Mas mantém estudando, que vai dar certo. Se não for colégio naval, vai ser outro. E vai dar certo, não tem como dar ruim se você estiver estudando direitinho e tal, porque uma hora você vai achar alguma coisa boa. E também é aquela, né? Sempre tentar ver os seus erros, no que você tá falhando e no que você pode melhorar ali para chegar mais perto todo dia do nível da prova. E como você pode ir melhorando a cada dia para chegar no dia da prova lá e você estiver preparado. É isso. Eu acho que aí que deu para falar bastante, vocês conseguiram escutar bastante coisa e aprender bastante. E muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Valeu. Deu assim, foi maravilhoso, tá? Eu tô aqui no Rio de Janeiro e ele mora do lado de onde eu estou, então ficou bem fácil de fazer. Então muito obrigado aí por aceitar. Estamos aí véspera de Natal fazendo esse 24, vídeo. E é isso. Valeu, galerinha. Se gostou aí do vídeo, deixa o like pra ajudar. Se inscreve no canal. Um beijão. Valeu. Muito obrigado aí por ter aceitado. Valeu, obrigado.